Olá, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 coisas que me fizeram evoluir no desenho de anatomia muito mais rápido. Se você sente que o seu desenho de anatomia ele tá meio travado assim, sem muito movimento, esses exercícios podem te ajudar a destravar essa parte e conseguir dar mais gestualidade para o seu desenho. Então, vamos começar. O primeiro exercício está relacionado com o estudo da forma. A forma, ela é um fundamento básico de desenho, só que quando a gente está estudando anatomia, não é tão simples quanto aplicar, por exemplo, as formas no desenho de paisagem, porque a anatomia exige tridimensionalidade das formas geométricas. A não ser que você esteja fazendo assim um desenho de cartoon, aí tudo bem você fazer no plano de 2 dimensões. Mas se você estiver fazendo um desenho de anatomia mais realístico, você precisa trabalhar com formas em 3 dimensões. Isso porque quando você vai desenhar o corpo humano, principalmente se você quer colocar ele em poses mais dinâmicas, né, com perspectiva, você precisa saber trazer objetos mais para frente, para um plano mais frontal e outros para um plano mais afastado. E isso a gente também traz com a perspectiva, não é só saber usar as formas, porque as formas geométricas em 3 dimensões, elas são basicamente formas em perspectiva. E a maioria das pessoas acha que saber o fundamento das formas é só saber desenhar um círculo, um quadrado, um triângulo, um retângulo, sendo que na verdade vai muito além disso. Como você pode ver aí, a construção desse cone, existe toda uma preparação da perspectiva por trás para eu conseguir desenhar esse cone de uma forma correta, digamos assim. E no corpo humano, basicamente, a gente usa formas cilíndricas, quadrados não, cubos, né? Quando a gente tá falando em 3D são cubos. E acho que paralelepípedos, né? O retângulo, quando a gente tá falando ele em 3 dimensões. Então, a gente vai usar basicamente essas formas. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, uma pessoa sendo vista de cima, será que você consegue fazer um cone para representar os braços ou as pernas, ou então até o mesmo cilindro visto com uma perspectiva aérea? Será que você consegue? Você sabe o que é uma perspectiva aérea ou uma perspectiva de contraplano? Por isso é muito importante estudar as formas e saber colocar elas em perspectiva. A perspectiva também é outro fundamento importante de desenho, então basicamente a perspectiva e o fundamento da forma andam juntas. Então, saber e dominar bem esses 2 fundamentos é super importante. E o exercício que eu vou propor aqui é basicamente você escolher 3 formas geométricas diferentes e a partir dessas formas você vai criar 3 perspectivas diferentes para ela. Então você pode fazer uma perspectiva paralela, uma oblíqua e uma de contraplano. E você faz nessas 3 formas diferentes e tenta aplicar elas dentro de um desenho. Até porque não adianta nada você saber fazer as formas em perspectiva e não saber aplicar elas na anatomia mesmo, porque aplicar na anatomia é uma coisa, desenhar a perspectiva sozinha é outra coisa. Então você, além de ter que treinar os desenhos em perspectiva separado, os desenhos das formas, né, em perspectiva separado, você vai ter que treinar esses desenhos dentro da anatomia. Então vou deixar alguns exemplos aqui de como vocês podem estar aplicando esses perspectivas, nessas formas em perspectiva nos seus desenhos para poder estudar e aprender, enfim. E outra coisa bem legal que vocês podem estar fazendo é procurar referências de pessoas, né? E dentro dessas referências vocês tentarem encontrar as formas em perspectiva que tem dentro daquelas referências. Então, por exemplo, se eu pego um braço ali, qual que seria a perspectiva daquele cilindro que vai representar aquele braço? Isso seria um exercício bem legal também. O próximo exercício que me fez evoluir bastante é com relação à gestualidade. E gestualidade no desenho basicamente é a captura do gesto, ou seja, dos movimentos de uma pessoa que a gente vai fazer ali dentro do desenho. E quando a gente está aprendendo anatomia, o primeiro tutorial que a gente sempre se depara é o dos bonequinhos de palito. E eu não tô dizendo que esse tá errado, tá? Ele ajuda sim a entender o corpo humano e as divisões, só que ele só dá certo até certo ponto. Depois disso, ele não dá mais tão certo. Quando você quer representar gestos mais artísticos ou mais articulados, você precisa de outro tipo de base, digamos assim.
Isso porque se você olhar bem o corpo, ele é sinuoso, ele não é reto que nem um boneco de palito. Principalmente se você está desenhando ele de perfil, você vai perceber que a coluna ela é no formato de S e as pernas ela também vão formar esse formato mais sinuoso. Os braços, dependendo do movimento, vai dar também essa sensação de sinuosidade. Além de que, dependendo do movimento, fazer desenhos com curvas ao invés de traços tão retos como o boneco de palito, vai ficar muito mais fácil traçar o esboço com curvas. Além de deixar o desenho mais rápido também. O processo do desenho, quando a gente está trabalhando direto com as curvas, ele fica mais rápido de fazer do que quando a gente faz primeiro toda a estrutura de palito para depois ter que encontrar as curvas, demora um pouco mais para fazer. Até mesmo porque se você for procurar a definição de desenho gestual, você vai ver que desenho gestual é uma técnica de desenho que se baseia em traços rápidos e fluidos para você conseguir capturar o movimento do gesto, da ação. Então, começar a criar esse esqueleto com linhas mais curvas foi uma virada de chave assim maravilhosa para mim, que me fez evoluir assim uns 1000 anos-luz para frente. Então, o exercício que eu proponho é você pegar algumas referências e tentar trabalhar, ao invés de fazer bonecos de palito, trabalhar com linhas mais curvas para poder encontrar a gestualidade com mais facilidade dentro dessas referências. E 2 livros que eu indico muito para quem está querendo estudar mais anatomia e representar melhor a gestualidade é o Anatomia Artística, do Michael Lauricella, e o Figure Drawing, do Michael Hampton. Eles são livros maravilhosos, eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse. E esses livros são muito legais porque eles têm uma abordagem muito prática sobre como a anatomia humana funciona. E ela é bem aprofundada mesmo nessa questão, bem anatômica mesmo, sabe? Então, é aquela anatomia artística bem acadêmica. Se você gosta desse estilo, esses livros são para você. O próximo conceito que me ajudou muito na questão da anatomia no geral, não só da anatomia, acho que no desenho inteiro, foram a questão dos eixos. E basicamente, se você não sabe o que são eixos, eixos são basicamente as linhas que vão trazer a perspectiva para formas circulares ou ovoides. Porque você já parou para pensar como que você coloca um círculo, uma esfera, no caso, em perspectiva? Como é que você coloca, como você representa a perspectiva de uma esfera se ela estiver apontada para cima e mais para o lateral? Isso a gente faz através dos eixos, que são basicamente essas 2 linhas, uma horizontal e uma vertical, que vão se articular dependendo da posição dessa esfera ou desse oval. E aprender a colocar formas mais circulares em perspectiva é muito importante, porque a maior parte do corpo, ela é formada por formas mais circulares, né? O corpo, ele é todo curvo, então você tem que saber trabalhar bem essas curvas. Você pode começar no esboço inicial trabalhando com formas retas, mas lá na frente você vai ter que começar a trabalhar com formas mais curvas, então você tem que começar a trabalhar com oval. Principalmente se você desenha rosto, você já vai ter que começar sabendo colocar ovais em perspectiva para poder representar as diferentes posições que o rosto pode ficar. Então, trabalhar os eixos, ele é muito importante, não só para desenhar o rosto, mas para desenhar o corpo inteiro. E um exercício legal para trabalhar isso, além de fazer, né, as formas, tentar colocar círculos em várias posições e ovais em várias posições diferentes, é você pegar diversos rostos diferentes, referências mesmo de rostos, em várias posições diferentes e fazer o oval daquele rosto, né, que vai representar aquele rosto e tentar colocar a perspectiva certinha daquele rosto com todos os eixos dos olhos, do nariz, da boca, todos os eixos bem demarcadinhos. Isso ajuda muito. Inclusive, eu evolui bastante no retrato porque eu estudava muito essa questão dos eixos e isso ajudou muito a evoluir nessa questão dos retratos. Então, faça esse exercício que você vai ver bastante diferença. Agora eu tenho uma dica extra para quem ficou até aqui, que vai ganhar um bônus, digamos assim, que lembra o livro Figure Drawing que eu falei um pouquinho lá na frente? Esse livro, ele tá saindo de graça no Kindle ilimitado. Se você assinar o Kindle, você consegue ter acesso a ele e vários outros livros de graça. Esse livro, ele custa lá pelas faixas dos R$ 400, o livro físico, mas pelo Kindle ele tá saindo de graça. Então,
O link que eu deixei aqui, você também consegue acessar esse livro gratuitamente. É só você fazer o seu cadastro lá no Kindle. E acho que tá saindo R$19, eu acho, o Kindle. Então, uma dica aí para vocês que querem ter um material assim acessível, eu acho legal. Esse livro, ele é muito bom, ajudou demais. Ele tá em inglês, mas mesmo assim vale super a pena. Você joga lá no tradutor, sei lá, dá um jeito de ler. Ele não tem uma linguagem em inglês tão difícil assim, então eu acho que dá pra aproveitar bastante ali. Essa nem era uma dica de desenho propriamente dita, né? Mas como é uma dica para adquirir um material bom, eu acho que tá valendo, né? Como dica, né, gente? Por favor, se você tá gostando desse vídeo, já deixa um likezinho aí pra mim, pra ajudar no canal. E se inscreve se você não é inscrito, que tem muita coisa ainda pra passar aqui. E, bom, gente, aí são só algumas demonstrações que eu tô fazendo usando as dicas, né, que eu passei pra vocês, usando formas mais curvas, sem ficar com essas coisas muito retas, né. Então, foi uma coisa que deu certo pra mim, dá até hoje. Eu não costumo desenhar muito desenho de anatomia, porque eu já falei pra vocês que eu sou retratista, né. Eu não faço muito desenho do corpo humano, mas quando eu pego pra fazer, é sempre com esse método aí que eu tô passando pra vocês. Então, como dá certo pra mim, eu acredito que pode dar certo pra vocês também. São coisas muito simples, então é aplicável, né? É uma coisa aplicável. E se você tá nessa jornada de aprender desenho, aprender anatomia e tá desesperado, eu quero dizer pra você, relaxa, calma, porque a anatomia é um estudo muito complexo, é um estudo muito longo de ser feito, muito maçante também. Então, é chato, sabe? A gente tem que ter muita paciência quando tá aprendendo esse tipo de desenho. Então, relaxa, vai dar tudo certo, segue as dicas aqui e vai indo, sabe? Não desiste, porque você vai conseguir. E não se cobre por perfeição, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, né, deixa o likezinho aí, básico. E se você não for inscrito, se inscreve. Um beijo. Tchau, tchau.